Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria mais uma vez estar convosco neste programa, a Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, na Paraíba, e com muito prazer nós estamos mais uma vez dispostos a ouvir a exposição da Palavra de Deus. Nos Salmos, nós estamos trabalhando nessa temática, Salmos no Lar. Nós já tivemos a primeira programação, esta é a segunda programação, e eu quero te convidar a dar abertura a esse trabalho fazendo uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, te adoramos por mais esta oportunidade de estarmos na Sua presença, com o intuito, ó Deus, de fazer a exposição da Sua palavra, e que esta palavra possa edificar lares, edificar famílias que estão nos assistindo nesse instante. Nos abençoe, toma frente, que Teu Espírito Santo dê a sabedoria que precisamos e que haja conhecimento e compreensão da Sua palavra nesta noite. Nós oramos assim, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nesta noite estou acompanhado da minha esposa, a irmã Tatiane Deoclésio, e quem vos fala, irmão Josimar Deoclésio, e estamos nesta noite nesse programa, nesse intuito, Salmos no Lar. Nesta noite nós iremos trabalhar com o Salmo de número 78, e para nos trazer a exposição da Palavra de Deus está conosco esse casal maravilhoso, evangelista Enoque Ribeiro e sua digníssima esposa, irmã Suelânia Soares. Seja bem-vindo, evangelista Enoque Ribeiro. Amém. A paz do Senhor, Josimar, e a nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Estamos aqui para, mais uma vez, e com muita alegria, fazer uma exposição da Palavra de Deus e alcançar de forma a sua família, a sua vida, e que através da Palavra de Deus a sua vida seja abençoada. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Suelânia. Amém. A paz do Senhor. Desejamos a todos aí um bem-vindo, a esta programação. Estamos aqui para compartilhar a poderosa Palavra de Deus. Então fique conectado conosco, será bênção para a sua família. Glória a Jesus. Você é o nosso convidado para estar aqui juntinho com a gente para ouvir a exposição da Palavra de Deus. E o nosso Salmos desta noite é o Salmo de número 78, e nós vamos usar a temática contando a fidelidade de Deus às gerações. Eu gostaria de convidar a minha esposa, a irmã Tatiane, para fazer a leitura destes salmos nesse instante. Amém, irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade, um privilégio de estarmos aqui para aprendermos da Palavra do Senhor e como fazermos, à luz das Escrituras, para edificarmos o nosso lar, para construirmos o nosso lar, diante daquilo que o Senhor tem prometido para nós. E hoje nós, como já foi bem falado, iremos tratar a respeito do Salmo 78. Então, juntamente comigo aí, você pode abrir a sua Bíblia, Salmos de número 78, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir aí, por favor, ou acompanhar através do seu celular, a leitura da Santa Palavra do Senhor, que diz assim, Salmos 78, a partir do versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que nos fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras
de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Esta é a boa palavra para a nossa meditação, para a exposição desta noite. Salmo 78, contando a fidelidade de Deus às gerações. Fique conosco, nós nesse instante iremos ouvir um louvor e na sequência iremos ouvir a exposição da palavra de Deus através de algumas perguntas e respostas dos nossos entrevistados nesta noite. Vamos a um louvor neste instante no nome de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar a Deus. Um hino de Osés de Paula, muito conhecido. Cante conosco, vamos adorar ao Senhor. Da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra da vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Cristo soube ensinar o sentido do amor. Quando por mim morreu na cruz, eu sei que a energia suprema do amor, inspiração produz. Amo a mensagem da graça da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra da vida que ao céu me convida e vida me traz. A sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Glória a Deus. Glória a Jesus, que hino maravilhoso. Meus irmãos, nós estamos neste programa, a Bíblia e a Família, programa da Assembleia de Deus da cidade de Santa Rita, na Paraíba, e você é o nosso convidado especial para permanecer conectado conosco. Nesta noite nós vamos estudar o Salmo de número 78, do verso 1 ao verso de número 8, falando a respeito, contando a fidelidade de Deus às gerações. E nós já vamos dar início fazendo a primeira pergunta ao nosso irmão, o evangelista Enoque Ribeiro. Meu amado irmão, o texto está falando de gerações e muita gente não sabe o que é e quantos anos marcam uma geração. Tu poderia nos ajudar? Sim, irmão Josimar, com muita alegria, com muita satisfação. Quando analisamos esse Salmo 78, que o Senhor Deus, logo, usando o salmista, há quem diga que Asaf, não é? Há quem diga que um parente de Asaf, que quem escreveu este salmo, salmo de louvor, e de forma que ele falou às gerações. Mas o que é uma geração?
Ora, conforme o dicionário bíblico, nós temos a curiosidade, e geração é uma sucessão de descendentes em linha reta, isso, pai, filhos, netos, bisnetos, trinetos, né? Tataraneto, como muita gente usa dizer isso aí. Nós vamos ver isso no Salmo 112, vai falar essas gerações. Também pode ser que também um conjunto de pessoas que vivam numa mesma época, e também um conjunto de pessoas que nasceram num período histórico e que tem ensinamentos, estímulos culturais, sociais similares, e assim acabam tendo gosto, comportamento, interesses parecidos. Quer dizer, são pessoas que convivem no mesmo sistema, né? E vai se ajustando, né? Lembra muito a questão quando Deus, quando a geração foi crescendo e foi criaram a Torre de Babel, e de repente Deus viu que o negócio ia dar errado, porque eles estavam querendo fazer o nome deles em vez de adorar o próprio Deus, e Deus confundiu as línguas. Sim. Aí cada pessoa que se encaixava naquele perfil de linguagem ia se ajustando, se ajuntando e tomando espaço, quer dizer, tomando parte de um espaço da terra, de fato, que aí criou-se as nações e criou-se gerações, não é? Então, hoje nós temos aproximadamente 5 tipos de gerações. Uma delas é a tradicionalista, é aquela mais antiga, as primordiais, né? Que isso nasceram até os anos de 1946, que até hoje ainda tem pessoas que fazem parte dessa geração, né? A outra é a Baby Boomer, foi uma geração depois da Primeira Guerra Mundial, que quando os soldados voltaram para casa e logo tiveram aí uma chuva de crianças, bebês, aquela geração cresceu juntos, né? Sim. Porque os soldados voltaram felizes para a sua família. Sim. E aconteceu esse fenômeno, né? Foi um fenômeno. Sim. Comparado pela parte socialista como um fenômeno. Teve também a geração X. A geração X é aquela que as pessoas nasceram entre 46 até 64, melhor, a geração de 65 até 81, sim, a geração X. A 46 a 64 é a Baby Boomer. A geração Y, interessante isso, é chamada de geração milênio, aquela geração nascida depois de 1982 até o ano 2000. Quem não lembra aí o bug do milênio, né? Sim. Tão famoso, tão sim, falado. E teve também a geração que estamos vivendo hoje, a geração Z, que é uma geração assim um pouco conturbada e pela sua forma de ser educada, de hoje participar de mídias, está envolvido aí com a tecnologia, né? A geração tecnológica. As atividades preferidas dessa geração ficam no celular, no tablet, né? Jogando videogames, passa horas e horas na frente da TV. Você vê que tem pessoas hoje que vivem andam com o celular assim, né? É a geração Z. Infelizmente, é uma geração que tem esquecido a fidelidade de Deus. Sim. Tem esquecido as maravilhas que Deus fez no passado. Então, essa geração realmente complica um pouco. É uma geração que até tira marcos do passado, né? Tira os marcos do passado, desfaz. E também eles não buscam viver o que os seus pais viveram, o que os seus avós viveram. Eles vivem exatamente para o seu dia hoje. Uma coisa também trazendo para o Salmo 78,
podemos dizer que o salmista, ele escreveu, deixou bem claro que o Senhor tem clamado ao seu povo. Deus tem falado com insistência para o povo se inclinar os ouvidos à sua palavra. Quer dizer, sim, mesmo sendo que essa geração Z, que nós estamos vivenciando ela hoje, possa ouvir a palavra de Deus e também anunciar os testemunhos a esta geração. Nós, como igreja do Senhor, estamos aí com essa suma responsabilidade, irmão Josemar, uma suma responsabilidade de levar essa geração, de fazer com que essa geração volte para Deus. Perfeito. Volte para Deus. E bem verdade que hoje a gente tem, apesar da tecnologia, que também, lembrando bem, é um texto bíblico que diz que a ciência haveria de se multiplicar. Perfeito. E ela se multiplicou. Infelizmente, a população não está sabendo usar a ciência evoluída. Sim. Não está sabendo. Amém. Perfeito. Como é interessante. E nós aprendemos através da palavra de Deus. Então você fique atento para a exposição da palavra do nosso Deus nesta noite. Interessante, o irmão falou, né, sobre essa geração Z, né, que é a geração atual. A gente percebe, além de, entre aspas, todo o caos que a gente tem visto com essa nova geração, né, uma inversão muito grave de valores. Né? Os ensinamentos dos antepassados não são mais válidos. Não existe mais, né, Marcelane? É cafona, né? É cafona, é chato. Né? Onde que um filho, de repente, levanta a voz aos pais, isso não existia na geração anterior. Meu pai dizia que de um filho se levantasse a voz. Hoje os filhos, eles são rebeldes. Hoje, anos atrás, nas gerações passadas, bastava o pai olhar. Sim. Exatamente, só com o olhar ele já conseguia. O filho já entendia tudo direitinho, o que o pai estava querendo dizer, já se procurava sair dali de perto. Hoje não. Hoje os filhos enfrentam, afrontam os pais. Perfeito. Um detalhe, irmão Josemar, irmã Tatiana, no livro de Juízes, capítulo 2, diz que houve uma geração, veja, naquela época, sim, quando Josué passou o escudo, né, passou o cajado, passou a autoridade, chegou os dias de Josué, né, já velho, e então ele teve que, morreu. Natural, cego da vida. Josué foi um grande capitão, sim, um grande legislador, conseguiu um conquistador, mas chegou o dia dele passar. E por um lapso da geração depois de Josué, exatamente, houve uma geração que não conheceu a fidelidade de Deus. Nossa Deus. E se a gente olhar direitinho, a geração de Josué, Caleb, aquela geração que passou pelo deserto, viu os milagres de Deus, viu as maravilhas. Imagina só, mar vermelho ser aberto. Imagina só, rocha jorra água, né? Rocha jorra água, um simples toque ou uma simples fala. Água amarga tornar-se saciável, tornar doce. Maravilhoso. Tudo isso eram as maravilhas e, infelizmente, houve uma geração que não repassou. Não repassou para os seus filhos, para os seus netos. E o que acontece? Aí a Bíblia vai registrar. Juízes capítulo 2, versículo 10, faz menção dessa geração que não conheceu o Senhor. Lamentável isso. Lamentável, né? A gente viver uma geração tão terrível como essa, né? A gente lembra lá de Sodoma e Gomorra, né? Aquilo que era feito e aquilo cheirou mal aos olhos de Deus. E imagina hoje, como é que estamos aos olhos de Deus, né? Verdade. Então, o que nós precisamos? Qual é a nossa missão aqui, né? Nosso objetivo central
também desta programação é ensinar a nossa vida, à luz da palavra de Deus, como devemos nos comportar dentro do nosso lar, porque isso reflete a sociedade. Como os filhos são criados, como existe o tratamento entre esposo e esposa, né? Hoje temos filhos rebeldes, esposas que não são submissas, marido que não cumprem de fato aquele amor, né? Porque a Bíblia manda o marido amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, são pessoas hoje que não cumprem mais os mandamentos. Por isso que a gente está nessa geração tão difícil, porque se esqueceu novamente de Deus, esqueceu dos mandamentos, de se botar em prática ótimos costumes que foram ensinados nas gerações passadas. E a gente precisa retomar esses ensinamentos e aprender à luz da palavra de Deus como nos comportarmos nós mesmos e a nossa família. Por isso nós estamos aqui hoje. E a pergunta que eu quero fazer agora, direcionada à irmã Suelânia, é diante dessas circunstâncias, né, que a gente já tem visto, o que é que podemos e devemos fazer para que essa geração possa se adequar dentro aí dos padrões de Deus? Glória a Deus. E é o que nós estamos vendo. Então, o que fazer, diz a pergunta, né? Para que estejamos enquadrados diante dos padrões. Que isso tem causado, assim, um fracasso muito grande nas famílias. As famílias estão se deteriorando, se desfacelando, por falta de temor, por falta de obediência, por falta de observar valores, não é? A palavra de Deus diz que ai daqueles que chama ao bem de mal e o mal de bem. Estamos vivendo essa geração, esse é o contexto que nós estamos vivendo. As pessoas estão saboreando o mal, vivenciando o mal e chamando o mal de bem. E ao bem é mal. Rejeitam a disciplina, rejeitam a correção, rejeitam o amor. Né? Que rejeita a disciplina, rejeita o amor. Então, a pergunta é, diante das circunstâncias atuais, o que devemos fazer? É simples. Eu sempre que estou lendo a Bíblia, eu digo, meu Deus, a gente chora diante da sociedade que estamos vivendo, e não muito longe, né? No meio do povo de Deus. Isso aqui era Israel, isso aqui era o povo de Deus. Isso aqui era lembrado a eles. E é nosso dever. Eu estava lendo hoje Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, depois do versículo 33, muito importante. São bênçãos, são a consequência, assim como tem a consequência do pecado, tem a consequência também da obediência. Né? Consequência da obediência. Então, o que devemos fazer para ter uma geração, sabe, dentro dos padrões? Hoje, quando a gente vê uma mulher grávida, a gente já fica, Jesus, ajuda essa mãe. É verdade. A gente vê criança e faz, Senhor, tem misericórdia, que essa mãe pare para o devocional, que essa mãe repasse os ensinamentos. É simples, é assim. É só pegar a palavra de Deus, é só contar histórias bíblicas. E os salmos em análise, esse salmo que nós estamos analisando, responde isso. Responde o que fazer diante dessas circunstâncias atuais que estamos vivendo, né? Desse caos, dessa geração Z, dessa geração que pode tudo, que busca o prazer no pecado, né? Está tudo muito bem, obrigado. Mas a palavra de Deus, ela tem solução para isso. Então, temos uma geração dentro dos padrões. E os salmos em análise nos responde nos versículos 3 ao 5. Então, nós lemos que os pais deveriam repassar aos filhos o legado de fé. Hoje, o legado que se quer deixar é muito diferente, né? Hoje, a briga é mais profissional. Hoje são esses, né? É ostentar, é ter o filho como um troféu para isso. Mas basta só ser salvo, santo servo. Esse é um dos lemas da nossa igreja que pertencemos, que trabalhamos aqui. Então, lemos que os pais deveriam repassar aos filhos o legado de fé. Lemos também nos Salmos 145, 4, versículo 4, uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Como é maravilhoso, né? A gente ouviu dos nossos pais, agora a gente passa para os nossos filhos e uma geração vai louvando os feitos de Deus, vai notificando, anunciando os feitos de Deus, fazendo conhecido, fazendo proezas do nome de Deus. E aí, isso só tem a ganhar, só tem a crescer.
Então, mas se deixarmos esse bastão cair, se nós deixarmos a nossa responsabilidade, o nosso dever, às vezes terceirizar para a televisão, terceirizar para o celular. Eu ouvi agora há pouco, eu estava numa determinada reunião e uma avó dizia assim, eu estou orando porque minhas 2 netas, uma de 3 anos e uma de 5 aninhos, ganharam um celular de presente. Meu Deus. Então, como essas crianças? Então, quando chegar uma faixa etária maior, você não vai conseguir tomar. Então, perde o controle. Vai perder o controle. E a palavra de Deus, ela é bênção. Se nós deixarmos o bastão cair, estaremos fadados ao fracasso. É o que a gente vê hoje, as famílias desesperadas, famílias entrando em tragédias, por falta de anunciar a palavra de Deus. Só uma observação, anos atrás, quando a criança ia crescendo, que ela aprendia a ler, ganhava a Bíblia. Primeiro presente, os pais faziam questão de dar uma Bíblia. Perfeito. Hoje é diferente. Hoje É um celular. Então, se nós deixarmos, estaremos fadados ao fracasso, ao insucesso da nossa família mesmo. Então, quer viver bem, quer ver sua geração abençoada, notifique os feitos de Deus, a fidelidade de Deus. Que é isso? Contar o que Deus fez no passado, né? Continua fazendo, o que vai fazer no futuro. Então é preciso fazer como o salmista fala, ensinar aos nossos filhos. Nós temos também que ele enfatiza que é muito importante ensinar não somente aos nossos filhos, mas também os filhos, né, de nossa geração como igreja, pois somos responsáveis por fazer conhecidos os louvores, o seu poder e as maravilhas do Senhor. Está na nossa responsabilidade. Não adianta fechar os olhos ou fazer ouvido de mercador, né? Achar que todo mundo está falando, todo mundo está anunciando. Então deixa anunciar. Mas se o Senhor nos confiou esta palavra, nós a conhecemos. Vamos salvar a nossa família, anunciar os feitos, a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Contando a fidelidade de Deus na geração. Esta é uma geração que precisa ouvir muito mais de Deus. E graças ao nosso bom Deus que você tem essa oportunidade e nós estamos fazendo a exposição da palavra de Deus nesta noite. Antes de nós continuarmos, nós vamos ouvir mais um louvor para a honra e para a glória do nome do Senhor. Esteja conosco. Ouviremos agora mais um louvor no nome de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Na família que não tem a paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, a mil desencantos, e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus.
que acampado os anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre é guardada do sangue da cruz, a família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Glória a Deus. Que bom. Glória a Jesus, que maravilha. Meus amados irmãos, nós estamos no programa A Bíblia e a Família, programa da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Santa Rita, na Paraíba, e nós estamos trabalhando a temática de os Salmos no Lar, e nesta noite nós estamos focados no tema contando a fidelidade de Deus às gerações, e nós estamos com os nossos convidados e eles estão fazendo com muita maestria a exposição da palavra de Deus no Salmo 78, do verso 1 ao verso de número 8. E para dar continuidade aos nossos convidados, iremos fazer mais uma pergunta. Já foi nos falado a respeito desta obrigação dos pais de estarem contando os feitos de Deus, e eu, em cima disso, eu faço uma pergunta: como podemos de fato ensinar a fidelidade de Deus e fazer a nossa geração conhecer o Senhor? Queridos, como podemos ensinar? Nós vamos encontrar na Bíblia, porque a Bíblia ela é a carta magna, não só dos evangélicos, de toda a geração, de toda a humanidade. Então, a Bíblia tem resposta para tudo. Glória a Deus. E louvamos a Deus por isto, porque temos a Bíblia. Esta semana nós falávamos na congregação que João, justamente um pouco fora do contexto, só lembrando a questão do valor da Bíblia para esta geração, a geração Z, que João, na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação de Deus das coisas que estavam para acontecer. Quer dizer, foi escrito no passado, anos atrás, décadas atrás, o que aí estava para acontecer. E a gente vai olhando, observando o livro de Apocalipse, e vai vendo, conferindo que tudo que foi escrito está acontecendo. Então, o que fazer? No passado, a Bíblia diz que no passado usava-se métodos, por exemplo, criavam memoriais. Interessante, irmão Josimar, Josué, quando ele foi atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra, ele fez questão, bem verdade que Deus o orientou, sob a orientação de Deus, ele mandou que um representante de cada tribo, quando os sacerdotes com a Arca da Aliança, que também era um memorial, a Arca da Aliança era um memorial fortíssimo para o povo de Deus. O povo olhava para a Arca da Aliança e via realmente como fosse a presença de Deus ali representada, simbolizada por aquela arca, né? Mas o fato que eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui neste momento agora, é que Josué, quando ele foi atravessar o Rio Jordão, estava cheio de margem a margem, era uma época, naturalmente uma época de inverno, e o que aconteceu? Deus o orientou que quando ele fosse
quando os sacerdotes pisassem na água, a água que vinha descendo ia parar. Aleluia. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Maravilhoso para ensinar para os filhos, né? Com certeza, história bonita. Glória a Né? Deus. E as águas parariam, e de fato pararam. E as águas do outro lado iam descer e escoar normalmente. Então, eles iam passar e os sacerdotes com a Arca da Aliança iam parar no meio do Rio Jordão, e um representante de cada tribo, das 12 tribos de Israel, teria que pegar uma pedra do fundo do Rio Jordão. Glória a Deus. Quando chegasse do outro lado, estavam fazendo um memorial. Essa história está escrita em Josué, capítulo 4, versículos 5 a 7. Diz que cada um levante uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. Oh, glória. Quando vossos filhos, escutem só, querido irmão, escutem só, querido amigo que está a assistir esse vídeo, quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Rio Jordão se separaram diante da Arca da Aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre como memorial aos filhos de Israel. Glória a Coisa Deus. linda. Então veja como é glorioso contar a história. Eu me lembro que meu pai, ele fazia questão de contar a história para nós. E aquilo ficou gravado no nosso coração. E aos pais que estão nos assistindo neste momento, fica o conselho: cria um memorial na sua É casa. simples, mas é poderoso, né? O efeito. Cria um memorial na sua casa, para que desperte a curiosidade do seu filho. Quando o seu filho perguntar o que é isto, você tem uma resposta para dar. Conta os milagres para o seu filho, para os seus filhos, para os seus netos, os milagres que Deus já fez na sua vida. Glória a Deus. Porque com certeza Deus tem feito milagres e milagres, maravilhas, não é? Então, outro memorial que eles faziam eram altares. Só uma adendo, tu tá falando aí e eu tô lembrando de memoriais que o meu pai, o saudoso Mauro Lírio Corrêa, ele deixou memoriais, 2 em especial: a oração e a leitura da palavra de Deus. Todos os dias pela manhã, antes do café, ele pegava a Bíbliazinha e lia. Devocional ali. E orava. Um legado. É um né? memorial. Memorial. E um outro memorial que ele deixou foi de votos. Tantos votos que ele fazia, todos Deus respondia. Aleluia. Coisa Então, linda. quando eu lembro de leitura e de oração, eu lembro do meu pai. É um memorial que ele deixou para a família. Quando fala-se de voto, eu lembro do meu pai. Votos ousados ele fazia e Deus respondia. Aleluia. Então, que isso realmente possa ser despertado Assim como o memorial do seu pai era a história. a história. A história. Meu pai olha só. trabalhava no campo, então ele passava praticamente a semana fora de casa. Sim. Então, na sexta-feira, quando ele chegava, ele tomava aquele banho. Aí, no sábado pela manhã, ele sentava. Os filhos eram 8 filhos. Ele sentava a gente assim na sala, me lembro muito bem. E começava a contar histórias. Da Bíblia. Lê a Bíblia para nós. O que é contar história? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Cantar um louvor com o filho. Quer dizer, tem que despertar. Querido irmão, Glória a Deus. cria um memorial na tua casa. Glória a Deus. Cria um memorial para que teu filho, quando perguntar o que é isto, você saiba responder. Foi o que Deus fez na nossa vida. Glória a Deus. Outra coisa que eles criavam muito e que eles faziam, o povo de Deus fazia, era altares. Até na última terça-feira nós escutamos uma boa palavra, né? Sobre Abraão, que ele criava altares, ele fazia questão
de levantar altares para adoração a Deus. Altares para adoração a Deus. Outro marco, outro memorial, já falamos, mas queremos reforçar aqui. No caso era o povo judeu, os israelitas, tinha ali a Arca da Aliança, que o próprio Deus mandou que Moisés, né, arrumasse artifício, né, pessoas habilidosas, e essas pessoas iriam trabalhar, fazer a arca com todo detalhe, toda medida, matéria-prima, todo forrado a ouro, a tampa, as argolas, coisas minuciosas. Os mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Para que isso? Para servir de um memorial. E nós vamos ver na história de Israel, por exemplo, nos dias de Eli, quando Israel estava perdendo a guerra com os filhos de Eli, então eles pensaram logo, vão entrar na terra lá em Israel e tragam a Arca da Aliança, porque com certeza é um memorial, a presença de Deus vai ficar no arraial aqui junto com a guerra e nós vamos vencer. Só que eles estavam em falhas com Deus e ao contrário, aconteceu o contrário, a arca foi tomada pelos filisteus, né? Mas fez a diferença lá na terra dos filisteus. Quando colocaram na terra, como fosse uma oferta para Dagon, coitado do Dagon, caiu 2 vezes e quebrou-se todo, né? Então a Arca da Aliança também foi um memorial. Então cria um memorial. E esse memorial a nossa geração conheceu. Fizeram até filme, né? Em busca da Arca Perdida. Em busca da Arca Perdida. Então, a geração ficou marcada. Ficou marcada por essa A história. Arca, como memorial, marcou. Era a presença de Deus, marcou. Outros símbolos estavam postos diante do povo. Por exemplo, no Novo Testamento temos um exemplo, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Nós vivemos épocas de que crianças e jovens recebiam o batismo com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque os pais faziam questão de ensinar que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus dá dons espirituais. Hoje praticamente não se vê muito. Por quê? Porque um povo, uma época, parou da exposição da palavra, parou de falar da fidelidade de Deus. E Deus, Ele continua fiel para com o seu povo. Interessante, Manuel, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre memoriais. Eu fui criada dentro de um lar evangélico e eu agradeço a Deus por isso. Nem todos têm a oportunidade de serem criados, né? Em lares evangélicos. E a gente que conseguiu ser, a gente agradece a Deus por mais essa honra e oportunidade, né? Glória a Deus. E eu me lembro na nossa casa, a gente criança, onde existia um momento de oração, depois louvor, que era o culto doméstico na época, né? Muito famoso. Hoje em dia os cultos domésticos estão mais escassos, né? Mas então meu pai, ele fez a exposição da palavra de Deus a respeito do batismo do Espírito Santo. Ele disse, a partir de hoje isso, eu me lembro de ter uns 9 anos no máximo, 10 anos, e eu me lembro nitidamente dele na nossa frente, falando a palavra, e ele fez o desafio. A partir de hoje, eu desafio, não é porque vocês são crianças que vocês não podem receber o batismo do Espírito Santo. E ele começou essa campanha dentro de casa e aquilo marcou a minha vida. Por quê? Porque eu queria aquele revestimento da forma que ele foi ensinado, enfim. E numa das orações, a gente, né, meu pai sempre colocava todos, somos em 4, os 4 filhos dele de joelhos, ele, a minha mãe e ele, né, eles estavam juntos também, ajoelhados. Não perderam nada, só ganharam. E numa dessas orações, né, eu consegui, né, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Isso marcou de fato a minha vida, porque foi em casa, não tem como esquecer, foi no conforto da minha casa, com a minha família ali, meus irmãos, meus pais, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Posteriormente, 2 dos meus irmãos, porque o outro, o João, era muito novo. Mas isso ficou marcado o memorial, ou seja, até hoje, meu pai já é falecido, minha mãe, né, graças a Deus, é uma bênção nas nossas vidas, mas esse ensinamento ficou marcado. Né? De dentro da minha casa ali foi criada uma rotina de estudo da palavra de Deus, de oração. Exatamente, Tati. A gente vê hoje as mães dizendo, até mães cristãs, dizendo assim, eu não sei mais o que fazer com essa criança, verdade. Né?
e tenta repassar para a liderança eclesiástica, às vezes para as professoras da escola dominical, do DEPIM. Repassar a responsabilidade. Quando é só sentar, é só pedir a ajuda de Deus. Nós temos 3 filhos e a gente sentava na sala, ele tocava melhor violão, hoje está mais difícil, mas ele tocava violão e a gente cantava e a gente colocava os meninos também, quando eles já estavam maiorzinho, já deixava eles lerem, mas estava sempre contando os feitos de Deus, os atos poderosos do Senhor. Também quando eles cresceram mais, eu contei para eles os milagres que Deus fez na vida de cada um, as intervenções divinas do Senhor, curas divinas, sabe, dos nossos filhos. A gente chegou ali, aconteceu isso com você e Deus fez isso por você. Aconteceu isso com você desde o seu nascimento e Deus fez isso por você. Então isso marca, são memoriais, não? São memoriais. É o batismo com o Espírito Santo. Então hoje eles são casados e de vez em quando eles lembram dos CDs, lembram das Bíblias, dos quebra-cabeça que o pai sentava todo bíblico, né? Sim. Ilustrativo, que era a forma de ensinar, didático. Então nós ganhamos. A palavra de Deus diz, né, em Deuteronômio 5 e 23, 33, que se você temer, se você guardar a palavra, você só tem a ganhar, você será abençoado e a sua descendência também será abençoada. No lugar de dar um celular para uma criança, dê uma Bíblia. Eu vi uma criança outro dia lendo um livrinho ilustrativo secular e eu fiquei pensando, por que não comprar para uma criancinha pequenininha de 2, 3 anos uma Bíblia ilustrada? Vende hoje nas livrarias. E a criancinha já vai aprendendo as historinhas da Bíblia, não sabe ler, mas através das imagens ela pode ali aprender. As minhas netas vinham da maternidade, chegava a Bíblia, já estava lá, o vô já estava lá no cenário do quarto. Exatamente, porque a criança, em vez de aprender historinhas infantis de Cinderela, de príncipe, de sapo, elas vão aprender já a palavra de Deus, historinhas. Em vez de fantasias, aprender a realidade. Né? E posteriormente os feitos de Deus, para que eles, quando crescerem, passem isso, porque né, o que a gente está falando temática hoje é sobre gerações. Então, ou seja, eu preciso, né, no meu caso, particularmente, nós não somos pais, mas hoje a gente está terminando de criar uma sobrinha, então eu preciso passar para ela os ensinamentos bíblicos para que ela, quando venha formar a própria família, também aplique isso. Eu sinto muita alegria, porque a minha filha mais velha, ela diz, pai, eu queria poder fazer o que o senhor fez. Eu tenho feito, mas ainda é pouco. Tá vendo como ela lembra? Foi um memorial. Ela não esquece tudo que o pai, tudo que nós semeamos no coração dela, a sementinha, falando da Silmara, a sementinha ali no coração. E hoje ela tem 2 filhas e ela repassa, sabe? Com muita maestria o que aprendeu. Então só tenho a louvar a Senhor. Ela com 11 anos de idade, ela já nos ajudava na escola bíblica. Olha que bênção. Que maravilha. Glória a Deus por isso. A gente foi para o campo e com 11 anos de idade ela já segurava as crianças. Estava ali, já ajudava, olha, entendeu? Todos os três trabalham, glória a Deus, na obra do Senhor. Então, memoriais. Cria um memorial na tua casa, querido irmão. Faz isto. Que com certeza Deus vai abençoar a sua família. E a bênção de Deus para a família, ela é perpétua. Quer dizer, o desejo de Deus é abençoar você, seu filho, seu neto, seu bisneto. De geração em geração. Outro ponto muito interessante. Expor a palavra de Deus. Maravilha. Bem verdade, já comentamos aqui, né? De ler a Bíblia, de sentar, de presentear com a Bíblia. Eu me lembro que numa das congregações por onde eu passei, uma irmã chegou para mim muito preocupada com o filho quase 7 anos. Não tinha 7 anos ainda, né? Não tinha. Ele é bem levadinho. Ele era bem levado e ela disse, irmã Enoque, olha, eu não sei o que fazer mais com esse menino. Eu não sei o que fazer mais. As suas perguntas. Aí eu disse, a minha primeira pergunta, deixa eu fazer 3 perguntas para a senhora. Quantas vezes por dia a senhora senta com ele para ler um texto bíblico?
ela parou, Olha. tá numa linguagem assim, ficou assustada, não é? Não sento. Aí não sentava. Não sentado. Cantar louvores com ele, Não canto. não canta. Aí eu disse, É muito sério. quantas vezes, assim, enquanto ele dorme, a senhora foi lá na cama dele, na rede, Ora por ele, no ora com aconchego ele, dele, né? Isso é um memorial. impor as mãos sobre o seu filho, impor as mãos, Orar orar com por e ele, orar orar sobre ele. por ele, né? Eu fiz isso com nossos filhos. Nós fizemos. Enquanto eles dormiam, nós íamos lá, orávamos, abençoávamos, pedia a Deus a bênção. Isso é memorial, irmão. Então precisamos disso. Expor a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 a 24, está bem claro assim, ó. Veja o que é que diz. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Aí a resposta do pai: então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, e o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis. Aí vai descrever quais maravilhas. Que maravilha! Aí você vai ter que contar lá os milagres que Deus fez lá no Egito, né? Então, aí conta na leitura assim: grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. Dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Falando de promessa, né? Conta as promessas que Deus tem na sua vida a seus filhos, né? Então, nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, quer dizer, para uma bênção alongada, né? Alongada, para nos guardar em vida como nos dias de hoje. Então, irmão Josemar, é muito interessante isso. Hoje nós temos a responsabilidade, e sempre vemos a irmã Juventus dizer que ela não se preocupou só com as filhas, ela se preocupa também com os netos, né? Ela sempre fala isso. Ela também de repassar para os netos sempre que tem oportunidade, as bênçãos de Deus, está semeando, né? Que isso é primordial. Então temos a responsabilidade de falar aos nossos filhos a palavra, investir neles com um propósito. Eu acho muito interessante, irmão Josemar, a Bíblia NVI, o capítulo 22, o capítulo 6, versículo 22, na NVI, eu gosto na NVI. O que é que diz? Instrua a criança. De Provérbios, né? Provérbios 6 e 22. Agora eu gosto muito de usar a expressão na NVI, que ela explica bem melhor. Diz assim: instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela. Então, o que é que você quer que seu filho seja? Glória a Deus. A irmã Celane falou aqui: servo, salvo, santo e servo. Meu glória. O que é que você quer que seu filho seja? Ela também falou na parte dela, dizendo que a preocupação dos pais hoje é enfocar a profissão, é ser médico, carreira, nada contra, é ser advogado, nada contra, faz bem. Estamos vivendo em dias que precisam de uma profissão. Agora, se você inculcar na mente de seu filho a palavra de Deus, investindo nele com o propósito que você quer para ele, você vai ter filhos abençoados e eles não vão esquecer o que você fez. Vão repassar para os filhos e filhos para os filhos, e assim nós estaremos mudando, irmão Josimar, irmã Tatiana, mudando essa geração Z, abençoando essa geração Z que está tanto empolgado com a tecnologia, esquecendo os propósitos de Deus. É porque às vezes a gente acha que só pode haver uma mudança diante de grandes mudanças, grandes situações, grandes decisões. Não. Às vezes são pequenas mudanças que eu vou fazendo dentro do meu lar
E os meus filhos também vão vivendo essa mudança, vão mudando também. Vai ser para a geração da minha igreja, às vezes dos meus vizinhos, isso vai começando a ser uma contaminação boa. Vai contagiando. É que ele vai contagiando, melhor dizendo. Então, ou seja, às vezes, eu estou esperando o dia que Deus me chamar. Não, ele já chamou. Ele já deu a determinação do que você tem que fazer. Está aqui, né? No programa passado, o pastor disse, é a nossa bússola, o manual. É a palavra do Senhor. Então, assim, já está aqui. Sem Deus ela já deu a ordem. Não tem como. Então, para que a gente possa fazer essa grande mudança na geração, são pequenas atitudes dentro do nosso lar, que é preciso ser feito. Como já o irmão já disse muito bem, né, os memoriais, a exposição da palavra, ou seja, são atitudes que eu vou fazendo dentro da minha casa, não só passando, mas também servindo, dando o meu próprio exemplo. Não é levar o filho à igreja, mandar que ele vá, eu ir com ele. Se eu tenho a escola bíblica para ir, então tem classe para ele, tem classe para mim também. Então, ou seja, você vai conquistando o teu filho também pelo exemplo que você vai dando. Ou seja, aquela paz no lar. Ou seja, eu tenho um relacionamento agradável e de paz com meu esposo, meus filhos vão ver isto, possivelmente serão bons maridos e boas esposas. Então, ou seja, é a passagem de geração através dos bons exemplos, dos testemunhos, da fidelidade de Deus. Porque essa geração está de cabeça para baixo. Então, ou seja, Deus é só aquela que vai satisfazer os meus pedidos. É a geração insubmissa. Só vale aquilo que eu quero. A parte da Bíblia que me for conveniente. As bênçãos eu quero. Agora os deveres eu não quero cumprir. Então a gente precisa mostrar que Deus é um Deus fiel, mas também que as nossas atitudes terão consequências, boas ou más. Então, se deixarmos de ensinar, as consequências serão más. A pergunta que nos foi feita foi como podemos ensinar a fidelidade de Deus e fazer a nossa geração conhecer o Senhor. Falamos em criar memoriais. Falamos também de expor a palavra. Também devemos ter o propósito. Até já citamos o caso de Provérbios 6:22. Com o propósito de fazer uma transmissão da nossa fé. Então, dizer aquilo em que cremos. Paulo escreve aos Romanos que a fé vem pelo ouvir. Ora, o seu filho só vai ser um crente, só vai crer na Bíblia se você ler para ele, expor para ele. O seu filho só vai prosseguir, mesmo com a influência que o mundo está aí, influenciando a criança, influenciando o jovem, o adolescente, o jovem, e muitos estão se jogando nessa influência, fazendo-se deixar influenciados. Mas se eles tiverem plantado a palavra de Deus no seu coração, ou se você fizer com propósito, com certeza a história vai ser outra. Então diz assim, escrevemos aqui, devemos ter o propósito de transmissão da nossa fé aos filhos, aos netos, enfim, a geração futura. E assim teremos o efeito dominó, aquilo que a irmã Tatiana falou aqui. Vai servindo, vai seguindo, vai influenciando, vai contagiando. Glória a Deus. E daqui a pouco nós vamos ter uma geração de crianças abençoadas que conhecem ao Senhor. Aleluia. E até citamos um texto aqui, Salmo, no caso do Salmo em Foco, 78, versículos 5 e 6, está no Salmo, porque ele estabeleceu, o 6 diz assim, vemos 4 gerações, porque ele estabeleceu um testemunho a Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, escuta só, Salmo 78, versículos 5 e 6. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, e assim ia passando de geração a geração. Aleluia. E teríamos, o efeito dominó vai contagiando outros, a família vai caminhando, né? Na Bíblia nós temos, me lembro agora, nós temos um fato
muito importante, eu acho que o senhor lembra também, irmão Josimar, é o fato da família dos recabitas. Sim. Né? Sim. Eles tinham uma tradição dos seus pais. Perfeito. E até provocado pelo profeta em beber vinho, ele disse: não. Porque os nossos pais nos ensinou que não e não. Isso aí é marcos, isso aí é memoriais, isso aí é ensinamento, isso aí é fazer conhecido as maravilhas que Deus... Hoje, por muito pouco se descarta os ensinamentos. Sim, lógico. Lógico. Então, isso é contar a fidelidade de Deus às gerações. Glória a Deus. Aleluia. Glória Outro ponto ainda, com muita responsabilidade, nós devemos orar pela conversão genuína de nossos filhos e netos. Pois hoje em dia a maior preocupação já falamos que é profissão, enfim, e a fé. Vá para a igreja, vá para o templo. E depois já tem aquela assim: eu criei meu filho no templo, na igreja. Sim. Mas nunca procurou ensinar. Transfere a responsabilidade às vezes transferindo a responsabilidade para os pastores, para os professores da escola bíblica, para o DEPIM. Nunca faça isso. Nós, como pais, devemos provocar primeiro a educação. E a casa é o melhor. É o melhor lugar de você educar seu filho falando da fé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês estão acompanhando como é bom ouvir a exposição da palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas nós ainda queremos ouvir um pouco mais deste casal ilustre que está nos dando a honra de fazer a exposição da palavra de Deus. Nós vamos para mais um louvor, vamos ouvir um lindo louvor e depois retornaremos, porque essa pergunta ela é fundamental. Com essas respostas, com certeza sua família será mudada. E o nosso casal ainda vai continuar respondendo esta pergunta. Mas agora vamos ouvir mais um louvor para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Falou tanto de amor, né? Vamos deixar aqui essa lição aí, para que as famílias, né, continuem amando uns aos outros. Isso é muito importante. Vamos louvar a Deus. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todo que ama tem a graça de Jesus no coração, É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos
Com essa programação, a Bíblia e a família, nós estamos tendo a graça de ouvir a exposição da palavra de Deus no Salmo 78, do verso 1 ao verso de número 8. Nós estamos na temática contando a fidelidade de Deus às gerações, e nós iremos retornar com os nossos convidados, ainda respondendo a pergunta: como podemos ensinar a fidelidade de Deus e fazer com que a nossa geração conheça de fato o Senhor? Louvamos mais uma vez a Deus por esta rica oportunidade, né, que Ele nos concede, e com certeza eu penso que nós estamos contribuindo, né, para o crescimento da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, porque com certeza Deus vai inquietar os pais para mudar as atitudes, Glória a Deus. criar memoriais, fazer meios de que os filhos conheçam a fidelidade de Deus. Deus nunca deixou de ser fiel. Ele é fiel em todo o tempo. E, querido irmão, você pode provar isto. Ele nunca te abandonou. Nunca. Nunca. Agora, às vezes basta você compreender a forma que Deus te fala, a forma que Deus trabalha em sua vida. Temos aqui no versículo 7 e 8 do Salmo 78, que diz que assim, diz que vemos o cuidado do salmista. O salmista se preocupava, ele se preocupou em preservar ou perseverar, para que os israelitas não se esquecessem. Aquela história, ele ficava mastigando, ali, né? martelando, né? Ele ficava insistindo para que o povo não esquecesse da fidelidade de Deus. E diz que evitando assim, porque ele tinha preocupação, irmão Josimar, de que os filhos viessem a acontecer como aconteceu no passado, aquele fato que eu falei lá no início de Josué. Então o salmista que escreveu o Salmo 78, há quem diga que foi Asaf, há quem diga que foi um dos seus netos. Então ele tinha preocupação de que os israelitas não pecassem contra Deus como no passado, como nos diz Josué. Nós vamos ver o livro de Deuteronômio, a repetição de toda a lei. Moisés repetiu, Josué fazia questão de citar, de falar, de ensinar ao povo, né? Então, o profeta Oséias, né, diz que por falta de conhecimento o povo se desvia, verdade. O legislador, né, o Esdra, né, o escriba, né, ele fez questão de expor a palavra de insistir. Neemias foi lá, eu acho muito lindo quando o Esdra diz que ele colocava o povo em pé na praça. Sim. E lia a palavra, simplesmente lendo a Bíblia, do fato, no caso as leis, não é? As leis, não era a Bíblia como a nossa hoje, de Gênesis Apocalipse, mas era a lei e os profetas, né? Eles liam das 6 horas da manhã até o meio-dia. O apóstolo Paulo disse que não me cansa repetir as mesmas coisas. Mesma coisa. É interessante que Paulo também faz, Estevão, ele fez uma exposição da palavra, mesmo no julgamento. Sim. Mesmo já prestes a morrer, porque por causa da população, a sentença ali era morte mesmo, mas ele fez questão de contar a história. Ele disse assim: eu vou morrer, mas vocês vão me ouvir. Vão ouvir a fidelidade. E capítulo 7 de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Estevão contando, expondo toda a história. Desde Abraão, glória a Deus, até o dia atual, no dia de Estevão. Mesmo assim não convenceu. Não convenceu, mas ele fez a parte dele. Fez a parte então, dele, né? O segredo, querido irmão, é fazermos a nossa parte, certo? Então, chegando já, irmão Josimar, a conclusão do nosso conteúdo,
diz que, diante do contexto do Salmo 78, podemos dizer que é preciso ensinar os estatutos do Senhor, contando a esta geração. Glória a Deus. Temos em nossas mãos a responsabilidade de contar a fidelidade de Deus, contando a esta geração as maravilhas que Ele fez no passado. E se confiarmos nele e renovarmos a nossa aliança com Ele, teremos uma solução para esta geração, porque ela muda sim, pode mudar, e para a futura. Amém? Eu queria encerrar com a frase. Diz que a fidelidade de Deus no passado é a motivação do presente para prosseguirmos para o futuro. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Que maravilha, meu irmão, minha irmã, família que nos acompanha nesta noite. Como é maravilhoso ouvir a exposição da palavra de Deus. Estamos chegando com muita tristeza ao final desse programa, porque queríamos ouvir mais a exposição da palavra de Deus, e estamos chegando no final. Mas eu acredito que a sua família, a sua casa, foi edificada mais uma vez nesta noite com essa programação. Estamos partindo para o final, ouvir as últimas considerações dos nossos irmãos. Evangelista Enoque Ribeiro. Queridos, mais uma vez voltamos, queremos com alegria, com satisfação, poder ter contribuído com o crescimento da fé da sua família. Louva a Deus pela vida do casal que está aqui nos orientando, né? Louva a Deus pela vida do nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, a irmã Juvanete, a quem também nós temos uma admiração pelo trabalho realizado, que eles vêm realizando, pela iniciativa, não é, desta programação, não é, desta programação. Louva a Deus e continuo pedindo, peço também a oração por nós, para que possamos continuar sendo servos a serviço do Rei. Glória a Deus. Irmã Celânia. Glória a Deus. Também queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, participando de mais uma programação, certa de que semeamos a palavra de Deus, palavra esta que tem o poder de mudar, de transformar, e confiando que você que está nos ouvindo e ainda vão ouvir esta programação, vai conseguir tirar lições, ser despertada para restaurar a sua família, não é? E falando, eu queria deixar algo assim sobre o memorial, já nas minhas considerações finais. Quando sair para o templo para adorar, vai saindo com seu filho, não esqueça de colocar os utensílios do culto nas mãozinhas dele. A Bíblia, se tiver a oferta, coloque. Isso é um memorial para a adoração. Deus abençoe. Glória ao Senhor nosso Deus. Contando a fidelidade de Deus às gerações, esse foi o tema tratado nesta noite. Com certeza você foi edificado. Nós queremos agradecer ao ilustre casal por esta oportunidade de nos falar, fazer a exposição da palavra de Deus. Agradecer o nosso pastor Djalma Silva, a doutora Juvanete, também por essa oportunidade, e irmã Tatiane fazendo as considerações finais e terminando este glorioso programa no nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor e usando esta ferramenta, né, que são as redes sociais, a internet. Fica aí o lembrete que a gente pode usar isso ao nosso favor, né? Então, se você tem posse de um celular, uma rede social, use isso para falar do Evangelho de Cristo, né? Compartilhe também esse vídeo com seus familiares e continue assistindo a nossa programação. Temos aí nas quintas-feiras à tarde o Círculo de Oração online, temos os cultos nas terças-feiras e também aos domingos, a Escola Bíblica aos sábados, e também temos a nossa programação nas congregações. Então, você que não pôde por algum motivo estar presente, fique conectado com a gente aí nas redes sociais, compartilhe com toda a sua família, para que a palavra de Deus seja alcançada. Nosso objetivo aqui
é servir a Cristo e anunciar a sua palavra. Então, que possamos aprender e também colocar em prática a palavra do Senhor. Obrigado pela sua companhia até aqui, que até uma próxima vez possamos estar juntos novamente para aprendermos a palavra do Senhor, e que hoje, esse ensinamento de hoje, venha surtir efeito em nossas famílias, que possamos passar para gerações a fidelidade de Deus, que ela é muito grande e nosso Deus é muito bondoso para conosco. Então agradecemos a Deus, ao Josimar, meu esposo, aos irmãos, por ter aceitado o convite de estar aqui nessa noite. Deus os abençoe. Deus abençoe também a você e a sua família, em nome de Jesus. Agradecemos também aos meninos da mídia que estão aqui com a gente, os irmãos que tocaram e louvaram ao Senhor. Agradecemos a todos e até uma próxima, em nome de Jesus. O irmão Josimar vai estar fazendo oração para o encerramento, em nome de Jesus. Oramos ao nosso Deus. Senhor Jesus, agradecido estamos por este momento. Pedimos que esta casa, que este lar, que assistiu esta programação, possa ser abençoado por Ti. Que a Tua mão potente possa estar sobre a vida de cada um. Que o Teu Santo Espírito possa estar instruindo a cada um ao aprendizado da Tua palavra. Senhor Deus, nós abençoamos esta casa, abençoamos a todos que nos assistiram e pedimos ainda, dá-nos a graça de sempre retornarmos para fazer esta programação debaixo da Tua bênção, e que este programa seja edificante nesta casa, neste lar, todas as vezes, no nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, no nome de Jesus.